Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos iniciando a live aqui. Hoje eu tô num ambiente parecido que eu faço a live, só que hoje eu tô no meu quarto, tá? Então, não tô no cenário onde eu realmente uso. E tá tendo uma obra aqui do lado. Se vocês ouvirem algum barulho, né? Então já adianto que é porque tá tendo essa obra, né? Então às vezes eles ligam uma furadeira aqui, mesmo sendo sexta-feira à noite, tá? E a Lidiane mandou tô só esperando a chefe entrar e aí já chamo ela aqui. Ó, acabou de entrar. Deixa eu já chamar ela aqui. Tá indo lá. Oi, E aí, Ale! Tudo bom? Deixa eu tudo arrumar aqui bem? o E você? celular. Tudo bom? Tava ao contrário. Tava ao Agora, contrário. Eu falei, vou colocar deitada. Mas como sempre, né, Ale? A gente já sabe com as nossas gravações, né? A gente nunca sabe se é verdade. na horizontal ou na vertical. Nossa, que teto lindo aí. É um fundo Ah, com obrigada. Na quadra? verdade, na verdade é a mata atrás de casa. É Que vidro, legal aqui isso. é uma sala de vidro, é. Nossa, lindo, lindo mesmo. Obrigada. Gostoso. Então, Café da primeiro... natureza. Ah, sim, sim. É muito bom, né? Você mora aí, né? No lugar que tem uma Moro, coisa verde, né? moro aqui na Serra, então é muito gostoso. É uma vibe bem diferente, assim. A gente mudou faz um ano, mais um ano Uhum. e meio já. E a gente tá adorando, nossa. Ah, que bom. Pra tocar violino, então é uma delícia, né? Ah, Um com certeza, né? silêncio mortal. Mas isso é bom, né? Porque a gente fica um pouco mais íntimo com a música, né? Ali, junto com a É. natureza, são duas coisas que andam juntos, né? Não, e você sabe que Juntas. a gente morando em São Paulo, eu não sei quantos dos teus seguidores moram realmente em São Paulo. A gente esquece um pouco o que é o silêncio, né? É uma Sim, loucura eu isso, né? A concordo gente acaba até plenamente. assim assustando quando tem silêncio, assim, mudou. A gente, enfim, fica tão acostumado com barulheira, com buzina, com ambulância, né? E Eu aí a tava gente falando veio. isso no começo da live, que tá tendo É, eu peguei um uma pedaço, reforma aqui do lado. mas eles fazem barulho até agora. Não, mas assim, tá até tranquilo. O problema é, às vezes, tem barulho na rua. Aqui tem barulho de todos os lados, assim. Entendi, Mas, enfim, entendi. é São Paulo, né? É São Paulo, não tem jeito, não tem jeito, a gente se adapta. A gente vai dando um jeitinho, assim, né? Vai fugindo com tantos. Ai, Ale, obrigada pelo convite, viu? Eu que queria te agradecer, né, Que por ter delícia. aceitado o convite da live hoje, né, e ter disposto um pouquinho do seu tempo, né, tá participando aqui com a gente. Fico muito feliz, de Imagina, verdade. É um imagina. prazer Tô super. enorme. Para mim também. Brigadíssima, Ale. Pô, que legal. Ó, eu já deixei separado aqui, eu sempre separo um vinho, mas acabou o Ok. vinho. Então eu Ah, deixei uma ice aqui, né, só para pelo menos ir tomando. poxa, se eu soubesse, eu também pegava o meu aqui. Não, mas se quiser Não, pegar, maravilha. já Não, vou dar dele agora. obrigada, Ale. Então, eu separei aqui, né, umas perguntas, né, que eu deixei separado. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, de como que foi sua trajetória, né, na música, Ok. sua trajetória profissional desde pequena, como começou isso, quando você decidiu, né, se tornar violinista, musicista, e se você teve alguém que te influenciou, como foi todo o seu trajeto desde o começo até hoje? Legal, Ale. Bom, eu comecei super cedo, porque a minha mãe é violinista. Então, minha mãe já dava aula, a gente é de Piracicaba, interior de São Paulo. Não sei se você conhece Piracicaba. Eu toquei no teatro de lá, mas eu não conheço a cidade em si, Tem né? que conhecer Piracicaba, porque Piracicaba é uma delícia, tem um rio maravilhoso, um peixe delicioso. E Opa, lá tem, assim, a gente que estudou lá, a gente teve, assim, a grande sorte de existir o casal Mali, Cidinha e Ernest Mali. Acho que talvez você já uhum. deva ter tocado alguma coisa do Ernest Mali. Não toquei. Ele Eu já ouvi, mas eu nunca toquei. é alemão que se radicalizou brasileiro e fundou essa escola de música em Piracicaba, que era uma escola enorme. E com sala de tinha assim duas salas para a gente se apresentar, uma sala de concertos maravilhosa, com uma acústica deliciosa. Tinha até tem até um órgão, ainda tem lá, um Que órgão legal. de tubo.
E o Mali, ele criou essa escola e ele, como compositor, também criou composições para que você tocasse como camerista desde muito cedo. Então, você Uhum. tinha, assim, 5 anos, começava a aprender flauta bloque, e o seu amigo aprendia piano, e a sua amiga violino, e tinha uma composição para essa formação, com a facilidade para essa formação. Enfim, então eu cresci dentro desse ambiente, porque minha mãe era professora lá. E era tão mágico aquilo lá para mim, Ale, a gente nem percebia, mas estava assim sendo inserido isso na nossa vida, essa paixão, né? A gente queria ir com a minha mãe para a escola, chegava do colégio, queria ir junto com a minha mãe para a escola de música. E É com lá a aquela gente, ansiedade. e era tão gostoso porque você encontrava teus amigos, tinha uma musicoteca, com tudo que você pode imaginar. E a gente ia lá e falava assim: ah, a gente quer ler essa música. A gente nem sabia do que se tratava. E a gente lia com os amigos de uma maneira super natural e, enfim, e passava horas lá, horas, a tarde inteira. Fazia coral, fazia história da música, teoria, orquestras. O Mali também compôs para todos os níveis de orquestra. Então eu entrei na orquestrinha quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos. E já Nossa, tocava na não. orquestrinha, já tocava na orquestrinha. Daí você, assim, passava para uma orquestra mais, a orquestra jovem, né? Que era uma orquestra um pouco mais difícil. E Uhum. aí tinha também composições para orquestras jovens, além de outras composições. E finalmente a orquestra de câmara, que era a honra do século fazer parte, porque era a orquestra O dos sonho. professores da escola de música. E lá, assim, eu tive, enfim, essa coisa com a minha mãe, né? Eu tava sempre com a minha mãe, junto com ela, tocando junto com ela, vivendo a música de maneira completamente passional. Também tocava violino também. Violino também. Minha mãe foi Legal. professora de muitos violinistas daqui de São Paulo, é. O Claudinho Micheletti estudou com Eu ela, o fiz Nelson muito legal. Rios estudou com ela, o Rosney Tuon, que está na Suíça Romande, estudou com ela quando era Uhum. pequenininho, o Renato Nossa, Bandel. galera Enfim, galera de geral. Piracicaba, quase todo mundo passou pela minha mãe quando eles eram pequenininhos. E, enfim, e essa escola, o que aconteceu? A dona Cidinha Mali, ela sempre me proporcionou tocar com orquestra até como solista. Então comecei a tocar muito, muito cedo, Uhum. como solista também. Eu tinha 12, 13 anos, já tocava solo, sei lá, dos concertos de Vivaldi, já tocava todos os concertos grossos de Corelli. E a gente foi assim, crescendo, até que com 13 anos eu fiz um concurso. Lá em Piracicaba, Lê, tinha um concurso chamado Jovens Instrumentistas Brasil. Um concurso a nível nacional, onde muita, muita, muita gente passou por lá. Então, lá dos tempos antigos, quem fez o concurso foi Elisa Fukuda, o Antônio Menezes. Então, assim, gente assim que hoje é muito, muito Stars. famosa passou por lá. Então, eu fui fazer o concurso com 13 anos, né, super inocentemente, achando, né, que tava super, super top lá. E aí eu não passei. Enfim, eu cheguei na final, fiquei finalista e simplesmente esse foi o título, finalista. Ah, Não peguei mas nada. E, na e aquilo, final, né? mas aquilo foi o grande gatilho para eu querer ser violinista. Porque aí meus pais me chamaram para uma conversa séria, conversa de pai e mãe séria com filho, e falaram, Agora falou, vai. você quer ser violinista mesmo? Porque se você quiser, a gente vai conversar com a Elisa e ver se ela te aceita como aluno. E você vai começar, enfim, a entrar nessa vida de ir para São Paulo todo sábado, ter aula com a Elisa. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que você não tinha nem nascido, acho, Ale. Era 91, agosto de Não. 1991. Foi a minha primeira aula com a Elisa. E aí também, aí começa uma fase já daquela adolescente que já estava sonhando e queria muito, né, ser violinista e procurar por isso. E aí com a Elisa me colocou muita disciplina, né? Ela é Como sempre. incrível, né? Elisa é incrível, acho que eu tenho uma admiração por ela tão gigantesca e uma gratidão tão Eu grande também. também, porque ela me ensinou muito de violino, muito de música, muito também de comportamento, enfim, de forma geral. Camerata Fukuda, a gente tocava lá. Eu lembro que eu era pequenininha e tinha que dormir na casa da Elisa, né? Então eu ficava lá na casa dela. Isso A mãe dela me acolheu, os pais me acolheram com muito é carinho. bacana. Então, assim, uma gratidão enorme. Bom, e aí o que aconteceu? Com a Elisa, eu falei, Elisa, quero fazer o concurso de novo. Quando houver esse concurso de novo, eu quero fazer.
E aí, naquela época, eu tava 13, aí foi concurso com 15 anos, aí eu fiz e ganhei. Ganhei o concurso, depois refiz o concurso de novo com 17 anos, também ganhei o Foi concurso. nessa época, não sei se foi nesse concurso, você ganhou também o prêmio de melhor intérprete de música brasileira. Sim, também ganhei. Acho que nos dois, no de 15 e de 17. E Legal. também fiquei super feliz, né, de ganhar intérprete de música brasileira. Toquei obras do Ernest Mali também, nas duas provas, eu me lembro. Enfim, então assim, fiz o concurso, então já comecei a entrar num mundo mais sério, assim, de estudo sério, né, de ir para chegar do colégio, deixar o violino aberto na cama e ficar tocando violino, enfim, aprender a estudar, acho que eu aprendi muito tarde, mas eu tocava há muito tempo, Isso aí, a muito gente, tempo. Acho que até cada hoje a dia vai gente está. aprendendo, né? Assim, Exatamente. Então, assim, então foi muito gostoso, foi uma fase muito gostosa. Aí teve a Camerata também, que eu participava. E, e era uma coisa louca, assim, né, de ver meus pais, assim, super incentivadores. Eu tenho mais dois irmãos, né? E meu pai tirava o sábado para me levar para São Paulo, de Piracicaba para São Paulo. Ele assistia às aulas. Ele esperava acabar essas aulas. rápido. Então, assim, uma dedicação muito grande, também uma gratidão enorme por eles, né? Que eu sabia que, poxa, né, a gente acabava passando o sábado inteiro. Para ter uma hora de aula, a gente acabava, assim, gastando várias horas no dia, era uma hora Sim, muito que valia muito, né? Então eu também tinha que ir com bem na certeza. aula. Eu também tinha que ir bem na aula de violino. Tem que estudar, se E então tinha que preparar. estudar. O meu pai cobrava como ele assistia às aulas, né? Ele sempre e sabia tudo. Ele falava: "Não, a manivela não tá boa". Ou tipo, vibra essa nota, fazia até Poxa vida. o gestinho de vibrato. Enfim, então foi uma fase gostosa assim, mas onde eu estudei bastante, bastante mesmo. E aí, em dado momento, acho que como todos os alunos, né, chega uma hora de você sair, né, que foi a hora que eu saí da Elisa. Eu tinha conhecido a Popova num festival em São José dos Campos. Eu tenho família em São José, nunca imaginaria que teria um festival de música em São José. E estava tendo, meus tios me ligaram, falaram, vem, tem uma búlgara que vai dar aula aqui. E eu fui ter aula com a Popova e adorei, assim, adorei de cara. E ela falou: vamos para a Bulgária, vai estudar na Bulgária, Uhum. vamos ver se você consegue ir para lá, blá blá blá. Você Mas já minha era mãe, maior de idade nessa época ou ainda era não, menor? não, ainda era menor. E aí a minha mãe e meu pai não deixaram. Não, imagina, ela é muito Ah, pequena, não pode ir para Popova, nananã, né? E, e aí tudo bem, passou alguns meses, para minha surpresa, a Popova veio para o Brasil. É uma surpresa assim, nunca esperava isso. E melhor surpresa. aí, nossa, foi tão legal. E ela estava como convidada da USP para dar um curso de difusão cultural. E aí eu entrei nesse curso. E aí foi a hora de sair da Elisa. Mas foi super gostoso também, porque Elisa também falou, tá na hora também de você conhecer novos ares, né? Acho que vai ser importante. Então, acabei indo para Popova. E com a Popova inicia um novo ciclo na minha vida, né, Ale? A Popova era muito, muito exigente, muito brava. E ela tinha um jeito de ensinar que ela nos via muitas vezes por semana. Não era só Uhum. uma uma aula por semana. A Popova me via 3 vezes por semana, ou no mínimo 2 vezes. E Que legal, muitas hein? coisas, era incrível, assim, ter essa disponibilidade. E a gente tinha esse negócio, lá na USP, ela conseguiu que a gente tivesse um pianista para a classe. Então foi Isso é um bom. luxo, né? Eu falo para todos, em todas as lives, é um luxo, porque onde aqui no Brasil a gente consegue um pianista à disposição, né, a acompanhar as coisas de violino? E era, Sim. né? Então foi também um período que eu vivenciei algo muito legal. E nessa coisa que a Popova me vê tantas vezes, era uma exigência muito grande também. Porque a Popova não tinha desculpa para ela, não existia, não deu tempo de estudar, ela era realmente Como que muito. você organizava a questão do repertório, Então, da técnica? Três naquela, aulas por semana, assim? ela dividia bem, assim, a gente tinha uma aula que era só de escalas e de estudos. Então, vamos supor que Uhum. essa aula era na terça, tá? Então, na terça-feira a gente ia preparado já para tocar as escalas de 4/8, claro, ela não deixava tocar de três naquela época, era assim, direto 4/8, aquele método da Elisaveta Gilliams. Uhum. E
E ela fazia algumas coisas assim que todos os alunos tinham que escutar e estar junto. Então a gente também tinha essa coisa de adrenalina, né, de tocar para os colegas. E na Que ainda segunda tem aula, mais pressão aí. exato, não, isso e hoje eu fico vendo como isso é bom, né? Como é Sim. bom. É ruim, mas é bom, né, Ale? Assim, Fantástico, né? tocar para os amigos, né? É uma coisa que dá aquele batedeira de coração, a gente sua frio, mas é muito bom, porque a gente treina isso e a gente vai viver, sendo violinista, a gente vai viver isso muitas situações na vida, né? Tem Então, que, nada como tem que saber lidar com isso, né? saber lidar. Você falou exatamente, saber lidar. Não é que você vai treinar e vai ficar super calmo. Tem muitas pessoas que, né, como que vocês fazem, né, assim, para não ter nervosismo? É. E fala, não tem como não ter, né? Assim, Não a gente existe, não aprende a tem. Eu lidar acho com que assim, isso. eu acho muito assim, você entrar com a mãozinha quentinha, é, Nossa, sem o coração, eu acho que nunca vai existir, mas a gente vai aprender a se comportar diante dessa situação com o nosso próprio treino, né? com É uma coisa que certeza. não dá para treinar sozinho em casa. Quer dizer, até dá pra gente simular algumas situações, né? Eu sempre conto em live que teve uma pessoa que falou que ia fazer um concurso e ela recortou, ela tirou, deu um print na cara de todos os jurados, recortou as caras e fez tipo uns bonecos assim na casa pra, pra ficar treinando, entendeu? Que ideia genial. Pra treinar. Então, assim, Criativo, tá criativo. tudo valendo, né? Mas, Sim. enfim, então a Às vezes eu toco Popova. até pra minha cachorrinha ouvir, eu coloco, pego ela, coloco ela aqui, você vai me ouvir tocar agora. Não, eu, quando eu tenho que fazer alguma coisa, assim, o Schindler, vai, a gente tocou o Schindler faz um ano. Que, aliás, ficou Nossa, maravilhoso, era viu? assim. Ah, Obrigada, Ale, obrigada por ter colocado lá no teu não, tava Insta. show. A música é maravilhosa, você É, a tocou música é muito linda, perfeitamente. né? Mas assim, eu toquei muito pro meu marido. Era assim, ninguém mais aguentava ouvir. Eu chamava todo mundo pra sala, vem aqui, vem escutar a mamãe, vem escutar a mamãe tocar. De novo, mamãe. E assim, eles não aguentavam mais, mas eu ficava fazendo. Eu também me preparo desse jeito, tocando e simulando e gravando, enfim, né? Mas enfim, vamos voltar lá na Popova. A Popova, ela tinha isso. Daí passava dois dias, a gente tinha aula com piano. E o que a gente via nessa aula? O concerto que a gente estivesse estudando e a peça ou sonata com piano. Então, foi um período muito enriquecedor, né? E ela telefonava muito, né? Ela telefonava assim, tipo, 9h30. Tipo, Alexandre, você já acordou? Você já fez as suas escalas? Ela Nossa, controlava, ela era realmente, eu falo que ela foi uma tutora mesmo. Ela não foi, era realmente uma tutora. E a gente amava, adorava ficar perto da Popova. Ela tinha mil histórias, né? As histórias de Moscou, as histórias do Kogan. De vez em quando ela convidava a gente para ir na casa dela. E a gente achava o máximo, né? Que ela convidava para a gente tomar um martini e ela contava mil histórias e a gente assim, nossa, que demais, né? super. E isso fazia com que a gente ficasse com mais vontade ainda de estudar fora do Brasil. Isso inspirava a gente, né? Ter esse contato com o professor, que eu acho importante falar disso, Ale. Você Sim. ser amiga do seu professor e você ter essas trocas que são inspiradoras, né? Então a Popova tinha isso e ela era brava pra caramba, né? Então tinha que tocar, tinha que estudar, tinha que mostrar que você estava fazendo o seu melhor. Isso era fator essencial. E aí, com a Popova, eu estava estudando com ela e fui para campus. Isso, 1999. Já tinha nascido, Ale? Já, já. Tinha, tinha uns 3 aninhos aí. Eu fico falando assim, gente, eu tô fazendo essas lives, eu tenho tanta história para contar, acho que é sinal que eu tô ficando velha, né? Então, Para com enfim, isso. é verdade, né? Eu não tinha nem nascido. Bom, eu fui para Campo Jordão e até falei outro dia pro Isaac, eu nem sabia que tinha o prêmio Lesar. Quando eu fui para Nossa, eu fui chegou para aqui. Campos porque a Popova ia dar aula. Essa era a coisa. Então, Uhum, assim, onde a Popova vai, nós vamos junto, porque a gente não pode ficar sem aula. E sim. aí a gente foi para Campos e em Campos também foi O maravilhoso, Isaac né? colocou que conhecia a Popova. É verdade, ele conheceu mesmo. Campo Jordão, eu acho que é um festival que todo mundo tem que ir alguma vez na vida. É um festival muito rico, muito cheio de informação, né? E uma vivência única
Acho que todo mundo, quem não participou, tem que participar do Festival de Que Campos. infelizmente não é mais em Campos, né? Tá sendo mais em São Paulo. Pois é, que era muito legal quando É. era lá em Campos. Eu, Nossa, particularmente, eu não peguei em Campos, né? Quando o primeiro festival que eu fiz já era aqui em São sim. Paulo, né? Ah, já era. Pois é, Sim. eu também adoraria que voltasse para Campos do Jordão também, porque tinha toda uma atmosfera lá. Não que não tenha em São Paulo, né? Mas é que como muita gente é daqui, era gostoso sair daqui de Exatamente. São Paulo para vivenciar isso em outro lugar. Pra quem é de E, fora, ainda nossa, a é gente, mais diferente, né? É, mas não, a assim, gente a passava um convivência com os frio, né? A gente, professores. não, era maravilhoso, assim, né? Bom, e aí fui para lá, participei de tudo, absolutamente de tudo que eu podia Você tinha participar. ido pegar a época que ficava hospedado, acho que tipo num castelo, não sei se. No Se você... preventório, Acho que é. eu ficava tipo uns chalezinhos, assim, que tem exatamente antes de chegar no auditório. Frio pra caramba, frio pra caramba. A gente tinha que tomar banho, É assim, lá é frio. tinha que tomar banho no meio da tarde. Você fugia rapidinho só pra tomar banho pro chuveiro tá quente. Então, assim, era muito legal, né? Muito legal. É, Isso também era imagina. legal, né? Fechou. E, enfim, em Campos foi um festival que eu, sim, toquei para todos os professores do festival. Participei do Masterclass, eles sempre chamam um professor, um superstar, né, para dar uma Masterclass. Eu participei desse Masterclass. Lembro que eu toquei a Carmen Fantasy nesse Masterclass. E fui Legal. tocando várias coisas diferentes. Eu lembro que pro Cláudio eu toquei Sonata de Miguel, acho que era o Laércio, estava lá, eu toquei Sonata de Bar número 2. Enfim, tocando um pouco de tudo, né? E participei da orquestra de câmera, tudo que dava, lembro. E aí, para minha surpresa, eu ganhei o prêmio Eleazar. Eu realmente não fazia ideia que eu ia ganhar aquele prêmio. Primeiro que eu nem sabia que existia, né? Hoje em dia o pessoal já vai, já tem É, já é todo. um prêmio Já existe até mais uma pequena conhecido. prova, né? Uma pequena prova para os interessados, que já tem carta de aceitação, né? E aí eu ganhei o prêmio e eu lembro até hoje o dia, assim, foi um dia tão chocante para mim, porque era um sonho tão grande para ganhar, né, uma bolsa. Tipo assim, meu, você vai realmente estudar fora do Brasil, né? Esse é meu sonho. Era meu sonho da época. E eu falava, Fantástico. gente, mas justo agora que eu tenho a Popova, nem sei se eu quero ir embora, entendeu? Eu tô tão feliz com a professora, né? E a Popova, não vai, você tem Fechou. que ir embora, tem que ir embora, né? E aí E fui. olha como ela foi como professora, né? Ainda se incentivou, assim, né? Super, ela falava, a gente tem que sair do Brasil. E o que ela falou para mim, eu falo para todo mundo, assim, porque você vivencia uma cultura diferente. Não é que você vai sair do Brasil e você vai tocar melhor, né? Você vai tocar melhor porque você realmente estudou muito, foi atrás, deu uma ralada mesmo. Mas você vivenciar a cultura do outro país, aprender outra língua, conhecer gente nova, e acho que o mais importante, pelo menos para mim, vivenciar um pouco a solidão, né? A gente fica muito sozinho quando a gente viaja. Tinha poucos brasileiros na minha época, mesmo na Itália não tinha ninguém de brasileiro, e a gente fica muito sozinho. E quando a gente fica sozinho, a gente aprende muita coisa também, né? Era eu e o violino. Então, eu acho que o sair do Brasil, talvez o que te faça tocar melhor é vivenciar isso, tá dentro da sua alma e você Uhum. põe isso na tua música, né? E obviamente você tá lá para estudar, não para trabalhar, né? Aqui no Brasil, Sim, infelizmente ainda as pessoas elas precisam trabalhar em algum lugar, né? verdade. Para bancar os próprios estudos. Então essa coisa, essa exclusividade de você só estudar violino, ir para estudar, né? Que era grande sensação de ter uma bolsa de estudos, né? E aí, Essa bolsa, Ale, você fala. foi já estudar com o Salvatore? Não, então, aí que aconteceu? A Popova falou para eu perguntei o que que eu faço, né? O que que eu faço, para onde que eu vou, né? Ela falou, você vai para a Alemanha, vai tentar fazer a prova na Hochschule de Colônia, e lá tem um professor russo que você tenta estudar com ele, que é o Viktor Tretiakov. E aí fiz a minha inscrição, mas olha que santa inocência, Ale, só para o teste em Colônia. E, e fui, né? Fui. E quando eu cheguei lá, encontrei o Tretiakov e fui falar com ele. E ele falou: Olha, para estudar comigo tem que esperar 2 anos. E aí, Nossa. baldão de água fria, né? Total. Meu É. Deus, né? Eu falei: já nem passei, né? Já nem passei no teste, né? Certeza que não. Mas fiz o teste, tinha
candidatos do mundo inteiro. É uma escola muito requisitada até hoje, Colônia, né? E acho que de 80 e poucos candidatos tinham 8 vagas e eu ganhei uma vaga. Ganhei uma vaga com outro professor, não era o Tretyakov, era um outro professor, e eu falei, nossa, eu não estou acreditando que eu entrei, né? E entrei, e aí comecei a ter aula com esse professor, e infelizmente não deu certo ali. Infelizmente, eu acho, existe isso, eu não sei se você já passou por isso na tua vida, eu acredito que não, de você ter um professor que fala, puxa, não tá rolando. Existe uma coisa com o professor que ele faz, enfim, eu não sei explicar. Eu já É uma senti coisa de assim, química, de é uma rolar mais com um do química. que com o outro, né? No É, começo, né? e eu fiquei Mas, assim, meio desesperada, assim, desesperada. Eu falei, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Né? Preciso aprender a gostar, aprender a mudar essa técnica que ele está sugerindo. E e você tentou se adaptar ainda, né? claro, não, com certeza. Mas daí ligo para a Eugênia, para a Evgênia Maria Uhum. Popova. Falo, ó, não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo isso. E eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Já tinha alugado apartamento, já estava tudo certo. Ela falou, Sim. Fernanda, volta para o Brasil para pegar teu visto, né? Que estava vencendo o visto. Ah, porque é importante contar também. Na Alemanha, você entra no violino, mas você só passa para estudar realmente na escola depois que você faz a prova de teoria, que é em alemão, e a prova da língua alemã, que é aplicada pelos professores da Universidade de Colônia. E eu não passei de primeira na prova de alemão. Só que Hum, como eu já tinha passado no piano e no violino, eles dão um curso de um mês, né? E, sim. e aí eu fiz e passei. Então eu fiquei Eu acho muito que tempo. até hoje é assim, né? Tem alguns amigos em Salzburg, É, né? Que não, tá comentam cada mais ou dia, menos assim, isso. a questão da língua, ela tá cada dia mais puxada, mais difícil. E não existe mais, assim, resolver em inglês se você vai para um país de língua alemã. Alemão você tem que ter um certo nível, eu não sei se é, acho que é o G2, uma coisa assim, que precisa Sim. hoje. Então você tem que tá falando alguma coisa, né, e escrevendo bem. E aí, bom, enfim, então eu demorei para voltar para o Brasil pegar o visto de estudante. Quando eu voltei, a Popova falou: olha, o Salvatore Accardo abriu vaga na classe dele. Mas é difícil de entrar. É difícil porque a preferência tem no edital. A preferência é que, acho que, sei lá, 80%, 75% seja italiano. Então, vaga para estrangeiro, realmente, né? Eu falei, nossa, mas Um eu vou, pouquinho. né? E de repente aquilo brotou uma semente em mim e eu comecei a ficar cada vez assim mais inspirada e animada para estar com a Cardo. E aí fiz o teste, passei com ele e aí começou uma vida também, uma nova vida, Ale, uma vida assim de pé no chão que eu falo, né? O Acardo falava de música, ele não falava muito sobre como que você vai segurar no ar, com o que que você vai apoiar, o que que você, mas ele falava sobre música de uma maneira tão profunda e de uma maneira que fazia com que você ficasse o tempo inteiro se perguntando como é que você quer tocar, o que você quer daquilo, o que o compositor queria, se coloque no lugar de intérprete, Uhum. o que sei lá, o que que o Brahms queria aqui. Então, ele fazia isso de uma maneira tão firme, forte, profunda, que enraizou isso em todo mundo. E ele perguntava muito, né? Ele perguntava muito: por que que você está tocando isso desse jeito? Por que que você faz esse glissando? Por que que você não faz? Então você tinha que ter essas respostas. E isso para mim foi um grande aprendizado, porque no começo eu não tinha muitas respostas, não. É, ele perguntava, Sente não sei, estava aqui na de edição, tá autocrítica. fazendo, né? Minha ex-professora falou fazer assim, mas não sei. E o Então, legal, que, assim, aí dá pra ver disso, é que basicamente ele tava colocando a técnica em função da música, né? Você pensar exatamente, exatamente, não. musicalmente e desenvolver a técnica em relação a isso, né? E realmente E eu como acho que funciona intérprete, se você extremamente for bem. olhar, ele é, nossa, e realmente um intérprete, não nada mais do que isso. Pense o que, que o compositor queria e Eu amo as mostre, né? obras dele, ele tocando Paganini, assim, pra mim é o melhor. Assim. Não, e era incrível. Mesmo ele, assim, na minha Interpretação. época, a hora que ele abriu o violino para mostrar uma passagem, às vezes era 9 horas da manhã, era a primeira aula. E quando eu era a primeira aula, eu chegava às 7 na academia para ficar assim, tinindo, tá com a mão quentíssima, para quando ele chegasse, né?
Muito E frio ele, lá, antes de. passei alguns momentos de frio, sim. Tinha neve, enfim. Mas as salas eram quentinhas, né? Ah, então é mais tranquilo. E é mais tranquilo. E aí, o que acontece? Quando a Cardo abriu ali no 9 da manhã, assim, a seco, e mostrava uma passagem, tipo, de um Paganini, era realmente impressionante. Era de cair o queixo, assim. E ao mesmo tempo que eu caía o queixo de vê-lo tocar, meu queixo também caía de ver meus amigos tocarem. Uhum. Porque a classe era uma classe de gente muito, muito forte. Eu sempre conto que a maioria era prodígio, eu não sou prodígio, nunca fui, mas a maioria dos meus colegas eram prodígios, vencedores de concursos internacionais, e assistir às aulas deles também eu aprendi pra caramba. Porque a Cardo dava aula uma semana por mês, né? Ficava, sei lá, 3, 4 dias no mês. Então tinha isso também, Ale, que eu tinha que preparar as coisas sozinha para Uhum. mostrar para a Cardo. E ao mesmo tempo, eu tinha que preparar coisas novas. Eu não podia ficar tocando meu repertório que eu já sabia, né? Para mostrar para ele. Eu tinha que aprender coisas novas e fazer E nesse progresso, né? tempo que você se preparava, você tocava para outras pessoas, assim, para seus colegas, Não, por exemplo, ou não. só Ah, eu estava tocava? bem sozinha. Não, era bem Uhum. sozinha. Era bem desafiador isso aí também, porque eu tinha amigos, mas cada amigo também estava lá ralando no violino. A gente não tinha tempo de, sei lá, de sair, tomar cerveja, essas coisas. Então, eu ia, tocava direto, era direto pro Acardo, com plateia, né? Com os meus amigos maravilhosos, feríssimas violinistas. E eu sempre falo, quem estava na classe, que tinha a Ana Tifo, que é uma italiana sensacional, maravilhosa, assim, ela era minúscula, a Chloe Hanslip, que também é uma inglesa maravilhosa, o Patira, Mariusz Patira, ganhou o Paganini de Gênova, o Nemanja Radulovic, não sei se você segue o Nemanja, assim, vale Eu, muito a eu tenho, mas pena eu não, segui-lo. não tenho ele no Insta. Vou seguir. Segue, assim, maravilhoso. A Natasha Korsakova, também sensacional, russa. Enfim, então eu assistia às aulas deles e aprendia muito nas aulas que eu vi, o Acardo dando aulas, sei lá, aula do Tchaikovsky, um monte de Tchaikovsky, né? Todo mundo tocava. Às vezes tinha vários na mesma semana. Então, ele dando aula, nos ensinou também a dar aula, porque a gente aprendia tudo que ele falava. A gente comprava as partituras, né? Se a gente não fosse tocar. E ao mesmo tempo, Ale, era uma coisa assim: ninguém vai lá para tocar até a cadência de tal concerto, entendeu? O pessoal da classe ia lá para tocar o concerto, os 3 movimentos do concerto numa Inteiro. tacada só, né? Então isso também foi outra caída de ficha que Uhum. você tem que fazer render isso aí, né? É que Então, aqui no Brasil ainda é difícil, né? Assim, pegar e as pessoas fazer. não têm o hábito assim Exatamente. Geralmente a de gente era uma faz coisa muitos que movimentos, né? uma coisa que a Popova falava muito, né? Ela falava muito. Eu levei uma broncaça, assim, uma bronca enorme dela uma vez, porque eu fiz isso. Porque eu fiz isso. Ela pediu para tocar o concerto número 2 de Paganini Uhum. e eu cheguei com, sei lá, com 2, 3 páginas do concerto, né? Tipo, tinha uma semana só que eu tinha pego. E a hora que eu chego, olha lá, tá o pianista na sala. E eu falei, nossa, o pianista tá aqui. Ela falou assim, pode começar a introdução. Nossa, foi assim, Meu foi um Deus. horror, né? Um horror. Aí eu fui tocando assim, e aí de repente eu falei, olha, só estudei até aqui. Ela falou, então você volte para casa e termine de estudar. Então, assim, eu já tinha sido vacinada disso, né? Óbvio. Chorei, fiquei arrasada. Nossa, Imagino. a semana acabou, né? Mas são coisas que fazem a gente aprender. E hoje eu me pergunto, né? A gente toca em orquestra, né, Lê? Você sabe como é lá no teatro. A gente tem uma semana para preparar um concerto. Então, a gente consegue. A gente prepara em uma semana. Então, por que que o aluno tem tanta dificuldade em preparar um concerto, né? Então, tudo isso Que já deveria estar enraizado na gente, né? Isso. exatamente, já deveria estar enraizado. Mas enfim, então foi isso, assim, altas, altas emoções lá com a Popova e com a Cardo também. Então a Cardo teve isso de pôr meu pé no chão, enfim, de abrir uma realidade nova para mim, muito séria, né? E ao mesmo tempo que eu estava com a Cardo, eu comecei a tocar em Salzburg, né? Na Salzburg Chamber Na Soloists. camerata? É, não é a Camerata de Salzburg, né? É a Salzburg Chamber Soloists, que é uma outra orquestra.
Mas Ah, era uma sim. orquestra que viajava muito, então com eles aprendi demais com o Lavard Scholar. Não sei se você chegou a Eu ia te conhecer o perguntar Lavard. isso. Conheci no Festival de Campos, inclusive. Nossa, Super também gente boa, assim, adoro super o Lavard, feliz sou super professor. fã dele, sou super amiga dele Que e legal. admiradora, assim, acho que ele tem algo de muito, mas muito forte, muito especial. É um líder, assim, sensacional. Eu sempre falo que meu impacto quando eu toquei na Salzburg, o primeiro ensaio foi uma coisa de louco. O som que a orquestra tirava era uma coisa maravilhosa, assim, maravilhosa. E trabalhava Experiência muito, incrível. né? Exatamente. Trabalhava muito, tinha muitos ensaios para cada turnê. E com Lavard eu viajei, né? Uhum. Viajei para todos os lugares possíveis, tipo, para o México, para os Estados Unidos, Internacional. para a Europa. No Japão, eu toquei o concerto de Mendelssohn em Ré menor. Então, fui a solista Legal. É da melhor. turnê do Japão, E então, assim, foi uma fase de um aprendizado infindável, né? E ao mesmo tempo de uma alegria, de uma realização gigantesca, né? Eu estava realizando um sonho de estar estudando fora, estudando com a Cardo, tocando com Lavard na Salzburg. Então tudo Nossa. aquilo era uma coisa assim, era um universo mágico maravilhoso, né? E aí chegou a hora de eu voltar ao Brasil, né, Ale? Aí chegou a hora de acabei meu curso com a Cardo. É, e de perguntar como que foi essa decisão, assim, se foi após, né, você acabar o Não, não foi a curso. decisão, né? Quando acabou o curso da Cardo, eu já não tinha mais Uhum. bolsa. A bolsa de campus durou um ano e depois eu Mas acabei você ainda estava tocando na Camerata, né? Sim, Você... eu me mantive por causa da Camerata. Uhum. E então eu ficava viajando, ia para a Itália. De vez em quando, quando tinha muito espaço das aulas, das turnês, eu voltava para o Brasil, fazia cachê no Brasil, voltava para lá. Era uma vida assim bem louca. E eu fazia tudo que era, ficava lá Correria. com a caderneta, fazendo conta, assim, o que valia a pena, o que não valia a pena. Uhum. Mas, enfim, a hora que eu me formei, que eu recebi meu diploma lá no curso de performance, né? Hora de ir embora. E aí, enfim, acho que se dependesse de mim, eu seria uma eterna estudante. Porque eu queria já continuar a estudar mais, mas eu também queria casar. Eu estava com saudades do meu marido. Enfim, então tinha também um outro lado da vida Nessa época vocês que já se conheciam? eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos. Nossa, você é super É. nova. Hoje eu até postei no meu Insta, né, uma foto, a gente tocando o concerto de Mendelssohn para violino e piano. A Eu vi a gente minha foto. A gente se conheceu tocando junto, né? A gente já se conhecia, enfim, de Piracicaba, ele é de Piracicaba, os irmãos dele estudaram com a minha mãe, aquela história que eu tava contando da minha Que mãe, né? legal. Então a família já se conhecia e eu o conheci em Uhum. Piracicaba e aí a gente começou a tocar junto, e quando a gente começou a tocar junto, né, a gente se apaixonou de fato. A E ele música sempre me uniu. apoiou, né? A gente ficou, total. Ele sempre me apoiou muito, muito. Meu grande incentivador, o Antônio. E depois, enfim, tava na hora de voltar. Eu tinha casado no meio tempo, né? Eu tava tendo aula com a Carla, né? Mas daí teve uma brecha, a gente resolveu casar. A gente casou e eu continuei estudando. Então tava na hora de voltar ao Brasil, de começar minha vida também, né? A gente tem nosso outro lado da vida, né, Ale? Não é Sim. só o violino, né? A gente só fala de violino aqui, mas Acho que tudo na nossa vida, né, ela dá experiências pra gente que faz com que a gente cresça como pessoa e naturalmente também como musicista, né, e como instrumentista. exatamente, E acho que como exatamente. artista, né, principalmente. Então, tudo conta, Tem que né? ter, a gente tem que fazer um equilíbrio aí, né? Sim, Então, você aconteceu. eu voltei para o Brasil e eu estou contando em todas as lives essa história, porque eu realmente não achava que eu ia entrar numa orquestra. Esse é o primeiro ponto, assim. Eu achei que eu ia Mas chegar. por Eu quê? achei que eu Você. ia chegar no Brasil, eu não imaginava que eu ia tocar numa orquestra. Como eu fiquei muito tempo na Salzburg e Piracicaba, a Camerata Fukuda, sempre eu toquei muito em orquestra de câmara, eu achava que eu ia, sei lá, criar uma orquestra de câmara, ou dar aulas, ou entrar num quarteto. Enfim, eu achava que ia fazer isso. Mas Última opção, né? apareceu. Não, nem sei. Olha, Lê, realmente é uma coisa muito louca, assim. Foi um aprendizado, assim, gigantesco. E aí, quando eu chego, na semana que eu cheguei, eu Uhum. soube que tinha audição para o teatro municipal. E naquela época,
você se inscrevia até a última, até um minuto antes da prova. Então você chegava, punha o nome, Nossa, falava que você ia tocar, né? E vou era tocar assim. aí, vou É, tocar. e tinha programa, tinha que apresentar o programa. E eu lembro que Sim. eu falei, olha, eu vou, né? Eu vou aprender esses excertos e vou, porque eu tinha É o legal que programa na você mão, né? tem, o que você tem contado até agora, assim, todas assim, essas, tipo, ponto de ignição, né? Você foi, assim, deu a cara, aceitou esses desafios, né? Assim, Sim, dessas transições, né? De períodos que sim. você teve. Não, e eu acho que tem alguma coisa assim que a vida foi me direcionando, né? Eu Sim. falo assim, nossa, foi difícil, mas foi fácil, assim, não sei, teve tudo uma coisa. Eu ganhei um prêmio, eu entrei na primeira escola que eu fui, depois entrei com o Ricardo, depois conheci o A. Então foi tudo caminhando de uma maneira muito natural, muito difícil também. Não acho falar que foi tudo mil maravilhas, não. Teve as partes difíceis, né? Essa parte da solidão, a parte de você ter que aprender muita coisa sozinha, você ter que decifrar uma música, enfim, tinha muita coisa para você desenvolver, né, como pessoa. E esse era o grande desafio, né, de estar fora. Bom, mas daí eu volto E para o Brasil. parabéns por toda essa trajetória, né? De Que isso, ter, Ale, assim, se superado obrigada. cada vez mais, né? Obrigada, Ale, que isso. E aí eu voltei para o Brasil, fui lá fazer o teste na Municipal. E também, para minha surpresa, eu passei, ganhei o primeiro lugar. Então, falou assim: a primeira vaga é sua, aí você já pode começar a semana que vem. E eu falei: o quê? Né? O quê? Meu Deus. E assim, juro, Ale, assim, eu fiquei tão perdida. Eu falei: E já era que eu a fiz? vaga de chefe de naipe. Não, não era ainda. Não, Eu não, tá. entrei como tuti. E aí, eu lembro que o Pablo me entregou a partitura numa sinfonia do Shostakovich, não me pergunte qual. Acho que eu deletei o número da sinfonia. Mas eu lembro que assim, tinha partes tão difíceis que eu achava tudo mais difícil do que qualquer concerto para violino. E, Tem peças que às vezes, assim, superam, né? nossa, tem coisas dificílimas. Esse Shostakovich sempre tem algum trecho assim que é cabeludíssimo, né? Que a gente tem Uhum. que realmente entender o trecho, estudar bastante para poder tocar bem. Sim. Eu sei que foi um choque total. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Daqui uma semana, aquilo que a gente estava falando, semana que vem tem outra para tocar, na outra tem outra. Falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender a tocar em orquestra. E aí foi uma nova descoberta assim, total. Começar do zero, uma coisa assim nova. Eu tinha pouquíssima experiência, pouquíssimo repertório de orquestra sinfônica, tudo era novidade. E eu percebi que se eu não estudasse muito as músicas, as partes de orquestra, eu talvez nem fosse gostar tanto de tocar. Eu precisava entender aquilo. E eu lembro que eu comecei a estudar. Eu falei, olha, eu vou estudar pra caramba. Eu estudava pra caramba a música de orquestra, assim, decorava os trechos. E aí, em dado momento, fui convidada para ser concertina da orquestra. E assumi essa vaga de concertino, acho que por 10 anos. Quando você entrou, acho que eu já estava nos segundos, né, Ale? Ah, é verdade. Acho que você tinha me É, falado que você era concertina, né? E é, depois você foi é. pra chefe de Então, eu segundos. fiquei muito tempo tocando primeiro violino, e eu sempre brinco, né, que ser concertino é maravilhoso, porque você senta com o Spala, você aprende com o Spala, você tá entre os dois Spalas, o Spala dos violinos e o Spala dos segundos, você tá lá dentro, mas você foi concertino também da jovem, né, Ale? Eu Sim, acho sim. assim, o concertino tem que estudar todos os solos de orquestra, todos, absolutamente, É verdade. para nunca tocar, e se tocar numa situação de desespero, porque você não vai ter Sim. ensaiado, vai ser na hora do concerto, né? Então, Vamos ver, né? Graças a Deus nunca passei por isso. pra mim também nunca aconteceu, mas assim, eu lembro quando tinha aqueles solos assim cabeludos, né? Tipo A Uhum. Vida de Herói, É, Sherazade, nossa. nossa, e mesmo pequenos Imagina, palicos, porque um assim, Shirazade, assim. já pensou? Você já pensou Spala passar mal, você ter que assumir? Então, assim, eu já era bitolada, né? Já ficava preocupada, embora sabia que as chances eram muito remotas de acontecer uma coisa dessa. Então. Mas enfim, aí eu, quando abriu a vaga de chefe de naipe, eu falei, eu vou fazer esse teste, fazer essa audição e ver o que acontece. E aí acabei ganhando a vaga e, e descobri um novo universo ali, que é o universo segundo os violinos. Eu falo isso porque Era o teve, melhor teve naipe de gente, todos.
Ai, não, e o nosso naipe, né, gente? O que, Nossa, não, que fala é desse o naipe. naipe, né? Ai, só gente legal, queridos demais, todos, né? Nossa, É e incrível. É assim, desde esse, antes de eu entrar desde no antes de você entrar, o segundões, né? Agora vira segundões Não, total. mas eu já ouvia muito, né, sobre o naipe dos segundos da USM, assim. Tanto pela Lili, que foi a professora, e também por outras pessoas. Falavam, nossa, o naipe dos Sim, segundos da USM é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, né? E quando eu entrei, eu pude ver que realmente é isso e mais, né, assim. é um naipe muito querido, nossa. Todo mundo toca muito bem, todo mundo se quer muito bem, todo mundo quer fazer Sim, música junto, quer juntar o som, quer ser um só, né? Acho que tem todas as verdade. qualidades aí, né? E para mim foi muito legal, porque eu tinha tocado tantos anos primeiro violino, que eu descobri as harmonias dos segundos violinos, coisas que às vezes a gente nem percebe, né? E às vezes eu acho até que o contracanto tá tão maravilhoso que eu toco forte, assim, mas tem que mandar baixar, né? Baixa a bola. Eu, não, isso é maravilhoso, esse contracanto, eu não tinha percebido que essa Tem harmonia é aquela maravilhosa. empolgação, né, da harmonia, assim, né? Então eu acho super legal. Eu gosto de falar também, Lê, que eu acho que o violinista tem que passar por tudo, né? Tem que fazer um pouco de tudo, tem que dar Sim, aula, tem que fazer quarteto, tem que fazer trio, tem que fazer duo, tem que tocar primeiro, tem que tocar segundo, tem que tocar lá no fundo, tem que tocar lá na frente. Eu acho que isso faz com que a gente cresça como musicista e como pessoa, né? com Então eu certeza. acho muito importante a gente passar por todas as etapas assim da vida do violinista, né? É verdade. Enfim, e aí fiquei lá no Segundos Violinos, que sou muito feliz lá no Segundões, nosso naipe querido, né? E comecei a dar bastante aula também, né? Recentemente, assim, acho que uns 3 anos atrás, né? Comecei a realmente me dedicar. Uma das perguntas, eu não tô olhando a lista porque eu meio que decorei aqui, né? Tá bom, vai lá, vai lá. Mas eu queria te perguntar sobre isso, né? Como que você faz para você conciliar tanto a orquestra, tanto as aulas, que você dá bastante aulas também, cuidar dos seus filhos também em casa, fazer solos, né? Que às vezes você faz solos, não só na frente da orquestra, mas também acho que você já foi convidado esses tempos também para escalar orquestras, né? É, E como que você faz para conciliar tudo isso? Como você organiza olha, seu Lê, tempo? com os alunos, eu sempre peguei poucos alunos, né? Não sei se você sabe, eu trabalho com metas específicas, assim, então geralmente quem me procura é porque quer, sei lá, passar num concurso. É um trabalho a longo prazo, não é que tipo, eu quero passar um concurso que é daqui 2 meses. Não, não, não é assim, não funciona assim, Sim. mas eu adoro fazer essa preparação. E realmente é uma equação aí difícil de chegar num resultado, mas eu divido muito meu tempo. Meus filhos e meu marido são prioridades, assim, né? Uhum. Então eu acho muito importante estar com eles, mas eu sou super disciplinada com meus horários também, super disciplinada. Então, por exemplo, assim, eu faço yoga todos os dias, das 9 às 10, todos os dias. Eu tenho professor, Legal. é, então assim, das 9 às 10 não tem aluno, mas a partir das 10h30 eu posso ter um aluno, mas depois eu tenho que buscar Uhum. meus filhos da escola, e eu quero almoçar com os meus filhos, estar com meus filhos, e depois eu preciso estudar para orquestra. Então, assim, eu faço um trabalho de planejamento, assim como eu peço para os alunos fazerem, né? Eu faço comigo também, porque senão não dá, a gente fica louca. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que eu até falei outro dia para uma menina que teve nenenzinho, e ela falou, como que você fez, né? É engraçado que quando você tem menos tempo, o seu trabalho, o seu estudo rende mais, porque você sabe que você tem assim 2 horas cravadas para resolver determinadas passagens na orquestra, para escutar uma gravação, para tocar com uma gravação. E essas 2 horas não dá para você pegar e tocar e dar uma olhada no celular e tomar uma aguinha Olha o aqui, entendeu? WhatsApp. Não dá. Então você tem que fazer render esses dias. Eu lembro quando eles eram pequenos, bem pequenos, que agora meus filhos estão maiores, né? Uhum. Mas eu lembro que eu tinha que instalar uma sinfonia de Bruckner, né, fora de São Paulo. E eu precisava estudar, mas ao mesmo tempo meu filho queria tanto brincar comigo. Eu lembro que eu fiquei com um fone, era um fone, eu brincando com o Léo, tentando fazer um subliminar assim, e depois quando ele Super mãe, dormia, né? ia lá, ia lá e estudava, né? Então, é uma equação difícil assim mas eu sempre peguei poucos alunos para poder, e como sendo chefe de naipe, a gente tem mais tempo, né? Não é que a gente tem mais tempo de sobra,
A gente tem tempo para preparar o próximo programa nosso, né? Uhum. Como chefe de naipe, para tocar realmente bem e poder passar boas informações. Então a gente tem tempo para preparar. Mas o momento do violino é um momento sagrado, né, Lê? É um Sim. momento que eu fico muito feliz, assim, quando eu tô. Eu percebo que quando eu não consigo, eu fico meio mal-humorada, não sei. Falta, Os alguma coisa dois. faz falta. Tem alguma coisa que, tipo, tem alguma coisa que não tá certo, né? Não, assim, o dia que eu não consigo estudar, né, ou que as coisas mesmo não saem do jeito que eu quero, assim, é, não é um dia legal, assim, eu fico É, meio, não sei, não, mas por que tá acontecendo isso, né? Assim, quando você planeja, hoje, tipo, não vou estudar, ou vou estudar só um pouquinho, assim, só para manter a técnica, beleza. Mas um dia que, por algum motivo, não deu, assim, ou os resultados também não foram legais, essa coisa do humor é bem interessante, assim. nossa, é muito louco, né? Que mexe muito com a gente. Mas também acho uma coisa que a gente vai aprendendo, vai ficando mais velho, né? E vai aprendendo assim a lidar e achar um equilíbrio. Tem que ter um Sim. equilíbrio, porque se eu ficar só tocando violino, não ficar um tempo com meus filhos, com meu marido, eu também fico estranha. Tem alguma coisa que não vai bem e eu fico triste. Então a gente tem que achar, né? As crianças, eu lembro, assim, meu filho, eu acho que quando ele era criança, ele achava que todo mundo tocava violino, que toda pessoa que ele visse na rua tocava violino, porque era eu tocando o dia inteiro, ele ia na casa da minha mãe tocava, meu irmão toca violino, meus cunhados tocam violino. Então, assim, É, eles nasceu. nasceram assim com isso. Então, eles sabem que quando eu estou assim, no meu quarto estudando, e às vezes eu falo, ó, mãe tem que estudar uma coisa super difícil, eles são Uhum. super, super legais, super bonzinhos. E, Ah, que enfim, fofinho. dá tudo certo, dá tudo E certo. eles estão fazendo música também? O Léo toca violão, né? Ele toca. Ele é Ah, eu vi acho que um vídeo que você postou videozinho, sobre. né? Do Blackbird. Ele tá Aliás, o muito. vídeo saiu hoje no Municipal, né? Você viu que legal que ficou, gente? Vi. Adorei O também. Quem show. que eram suas crianças? Seus Ah, sobrinhos? são meus primos que ficam aqui, né? Minha avó cuida Ai, nossa, deles. ficou muito fofo, gente. E Nossa, ficou só muito tinha lindo. Todo quatro, mundo tem então que são ver esse dois. vídeo. Tá brincando. Que Ficam legal. seis. Que legal, gente. Todo mundo tem que assistir esse vídeo, gente. Entrem na página do E Teatro Municipal hoje. Vídeo do Dia dos já Namorados. postaram, mano. Legal. Vou ver se eu posto no Stories também daqui a pouquinho. Eu também vou postar, também vou postar. Eu tava na correria e acabei esquecendo, mas eu vou postar. Assim que acabar, Eu já. sou, agora que eu tô começando a aprender a ficar tecnológica, né? Porque eu sou super discreta, não posto quase nada. E agora com a quarentena a gente acaba aprendendo. Tô até dando aula online, né? Engraçado. Você tá dando as aulas, mas deu uma travada aqui. Ele deu uma travada, é. É. Sim, agora comecei a dar umas aulas online, Ale. Também nunca tinha dado, está sendo uma experiência Uhum. nova. Aquela história, a quarentena a gente tem que se reinventar, né? Sim. E eu acho que isso vai ficar, né, assim, os próximos. Com certeza, gente, com certeza. Ainda mais a gente que trabalha com o público, eu tô com muitas saudades, nossa, muitas Nossa, eu saudades também, bastante. do Aquele friozinho teatro, na barriga de concertos. nossa, dos nossos intervalos, né? Tudo Sim. muito. A gente tem uma grande sorte, né, Ale, que tem um E ambiente de como você trabalho tá? sensacional. Sim, não, com certeza, com certeza. A gente, pra fazer o que a gente faz, tem que amar muito, assim. Tem que amar Exatamente. muito. Como que você tá lidando com a quarentena e o que você pensa depois da quarentena? Como que você acha que vai ser? O que você acha que fica de aprendizado para Bom, você Ale, e para eu todo acho que mundo? foi um choque, né? Acho que para todo mundo. É uma coisa que a gente Uhum. nunca imaginava que a gente ia passar. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? A gente tem coisa que a gente não sabe ainda como é que vai lidar, né? Tá sendo uma novidade total. Eu, de início, confesso que eu fiquei bem perdida. Eu tive várias perdidas, chocada. A gente teve aquele problema, aquela tristeza com a Naomi no teatro, né? Verdade. Então, muito perto da gente, a gente perdeu a pessoa com Covid, então foi um choque, assim, violento. E, ao mesmo tempo, a quarentena, ela tá permitindo a gente ficar com a nossa família, coisa que eu aprecio muito. Então, para mim, tem um lado muito saudável, assim, de estar aqui, de fazer uma comida em casa, coisa que a gente nunca faz, que a gente está na correria, que a gente está né, tocar uma música que eu quero. Sabe, é uma coisa Sim, louca isso, porque a gente toca muito o que precisa ser tocado. é E muitas vezes verdade. a gente esquece o que a gente quer tocar. Então você pegar o violino e tocar uma música que você quer tocar, que está com muita vontade, ou que você tem
Tem muito tempo agora, né? Tem muito tempo. Muito e pouco, né? Porque a gente é mãe, tem É, filho na homeschooling, tem que arrumar casa, tem mil se coisas para fazer, adaptando, né? né? Mas assim, o fato e se reinventar como pessoa, né? E ter Uhum. disciplina. No começo foi difícil, todo mundo tava, não sei, o fuso horário da minha casa ficou louco, assim. Eu estava dormindo muito tarde, acordando meio tarde e, enfim, tirando meu marido que acorda cedíssimo e já começa a trabalhar, a gente estava assim e as crianças estavam sem escola. Mas depois voltou o homeschooling, 7 horas da manhã já está todo mundo em pé aqui em casa, os meninos já estão cada um no Então, seu quarto, eu já estou lá fazendo a yoga, com a minha aula de yoga, já pego o violino cedo, já faço as minhas escalinhas. Então, agora eu acho que sim, eu acho que a gente não tem como não se tornar melhor depois disso. Porque tudo isso foi muito chocante. Isso, não sei, a gente vai ficar tão feliz de estar junto, a gente vai ter aquela coisa de aproveitar o presente, aquele momento que estamos juntos. A gente não imaginava ler. Outro dia eu vi um vídeo, acho que foi o Matthew Thorpe que colocou no, uhum. né, que teve um último dia de que a gente não imaginava, né? Aquele último dia onde avisaram, ó, a partir de amanhã não tem mais, mas aquele último dia a gente nem imaginava, né? A gente até Inclusive, a gente estava cogitava a ensaiando, né? hipótese. Quando... Então eu não estava, eu estava de folga, mas recebi o recado lá, né, Sim. tipo assim, reunião agora, né? E de repente cada um tá na sua casa, fecha tudo, não sai de casa, se sair com muita cautela. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que sair disso melhor, né? Tem que sair disso melhor. Eu acho que a hora que a gente estiver junto, a nossa música vai ser melhor, vai ter aquela coisa de você estar curtindo e estar feliz de estar com o outro, né? De estar vivenciando realmente o Valorizar mais momento, essa valorizar, companhia. exatamente, valorizar mais. Então, eu acho que rezar, né? Rezar e torcer para que isso acabe logo, né, Ale? Ah, eu, assim, tenho orado bastante, né, para as coisas voltarem ao normal, né, assim. E a gente poder voltar a se encontrar, né, com as pessoas que a É, gente gosta, né, e eu tenho exatamente. certeza que vai ficar de aprendizado, assim, para muitas É. pessoas, né. Ah, com certeza, com certeza. Acho que para Eu todos tô nós, ansioso para pros primeiros todos nós. concertos. Eu também. Vamos ver quando vai ser, A né, gente energia do vai céu? ser... Nossa. Hoje, a hora que eu vi o nosso vídeo, eu já fiquei emocionada. Eu achei show, Tô ficou louco, show, né? assim. Ficou show Eu mesmo. tenho mais algumas... Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, porque Tá. eu não vou olhar aqui, mas Ele geralmente ele mostra... corta? Ah, tá bom, tá bom. Geralmente mostra uns 10 segundinhos, né? Vai Tá bom. diminuindo, né? Se não mostrar, aí eu Eu chamo. apareço aí de novo, tá bom. Porque na live do. Eu fiz uma live com o Alejandro, né? Sim. A última live que eu fiz. E aí não apareceu. Eu não sei se a gente tava conversando, eu tava tão Nossa, que bom. Então distraído deu assim. certo. Foi embora. Não, na verdade ele não apareceu e acabou cortando. E a gente Ah, não bom. percebeu, né? E aí Sim. eu tive que chamar ele de novo, mas assim, tranquilo, se acontecer isso. Então, tem mais algumas perguntinhas aqui. Vai lá. Agora, umas coisas mais. Umas curiosidades, vamos dizer assim. Tá. O que você faz no seu tempo livre? Assim, o que você gosta de fazer quando você tem algum tempo livre em relação a esportes, assistir alguma coisa, ler? Bom, agora na quarentena eu já estou no meu segundo livro, estou assim, coisa que eu nunca faço também, porque não dá tempo, né? Então estou lendo. Mas o que eu adoro fazer, bom, adoro fazer yoga, já falei da yoga, da É meditação, enfim, adoro. Acho que é isso faz muito bom parte também, né? da nossa vida, Encontrar assim, uma como paz, né? religião, Assim. Nossa, isso eu adoro. Mas gosto muito de ficar com a minha família, de assistir um bom filme, tomar um vinhozinho, comer uma comida bem gostosa. E eu também tenho umas coisas que eu gosto muito de sair, caminhar escutando música. E eu raramente escuto a música clássica quando eu tô caminhando. Eu ia te Eu, perguntar. eu escuto MPB, jazz, completamente outras coisas, assim. E amo escutar. Nossa, agora tava numa fase César Camargo Mariano, não sei se você já ouviu as coisas dele. Eu amo de paixão, Swingle Singers. E coisas assim, ícones do jazz, eu adoro escutar. Uhum. Então eu adoro sair e dar uma desconectada total, assim, colocar esse foninho aqui que eu tô, dar uma caminhada, uma boa caminhada e é onde eu relaxo bastante.
Que legal isso. Eu também, assim, geralmente o pessoal pergunta, mas você, quando você vai ouvir alguma música assim, no dia a dia você ouve só clássico, erudito, né? No caso, eu falei, não, eu gosto de ouvir outras coisas, eu estou Não, fazendo. quando eu era criança, eu era obcecada, era só adolescente, era só música clássica. Meu Deus do céu, eu escutava, a hora que Por acabava, sempre, eu né? voltava a fita, fita cassete do Tchaikovsky. Voltava a fita, escutava Eu peguei tudo essa de época novo. ainda. Pegou? Que Peguei o loucura, finalzinho. né? Fê, ó, tá marcando em 6 segundos, tá? Tá Eu bom, vou apagar e eu já reinicio aqui. tá bom. Chamo.